também numa lógica de combate às desigualdades, fazendo uma vez mais alusão à importância que assume no âmbito do processo a inversão das prioridades, que só é conseguida, ou pelo menos é favorecida, pela constatação das necessidades que as populações têm e que querem ver satisfeitas. E a possibilidade também de se poder negociar no âmbito do processo participativo aquilo que se vai executar. E trouxe aqui duas imagens do orçamento participativo, que se enquadram no orçamento participativo de Belo Horizonte e que são as caravanas de prioridades, em que os delegados que participam no processo, juntamente com o staff camarário, fazem pelo território de Belo Horizonte, no sentido então de tentar averiguar e perceber no local o que é prioritário executar-se. E há experiências já em Portugal neste sentido, portanto já há alguns, também já se fizeram caravanas de prioridades no âmbito das nossas experiências participativas de orçamento participativo, aliás. Outras vantagens prendem-se ainda com alguns estudos feitos neste sentido, portanto, a tendência para aumentar o interesse pelos atos eleitorais após a implementação do processo participativo, também a questão da otimização dos investimentos e a possibilidade de se estabelecerem novas parcerias, não só, por exemplo, com o tecido associativo local, mas, obviamente, a grande parceria aqui a estabelecer é com a população e, neste sentido, então, estamos a contribuir também a reforçar esta ideia de otimização dos investimentos, porque estamos a ter em conta as necessidades que a população manifesta. E depois, por um outro lado, um aspecto que o Giovanni também referiu há pouco, e debateu com bastante profundidade, uma relação mais construtiva entre o governo e a oposição e os órgãos autárquicos. Obviamente que o orçamento participativo acaba por funcionar como uma almofada do potencial choque que pode existir entre o executivo e a oposição, porque são as necessidades manifestas pela população e, portanto, com toda a legitimidade que daí advém. E um outro aspecto ainda, que se prende com a melhor avaliação dos prazos dos projetos. O orçamento participativo trabalha numa lógica de promoção da transparência, mas uma transparência que é diferente da lógica de prestação de contas que nós estávamos habituados e que era unidirecional. O Estado apenas informava os cidadãos sobre as suas ações e agora estamos a falar numa outra lógica de prestação de contas, que podemos também designar de uma lógica de controle social, em que todos os atores envolvidos no processo prestam contas uns aos outros. E trouxe aqui uma imagem de um orçamento participativo, de um panfleto que circulou, onde tem o inventário de todas as obras aprovadas, as que foram iniciadas e aquelas que já haviam sido terminadas em 2005, também para vos dar conta das possibilidades de ir dando conta do que é que está a acontecer. Portanto, a transparência aos seus vários níveis e, neste caso, ilustrada a partir da execução das obras num contexto de orçamento participativo espanhol, se não me engano. Os técnicos estavam a falar e, de facto, eu própria, enquanto cidadã, não estava a perceber o que é que eles estavam a dizer e comecei a tomar nota de tudo aquilo que provavelmente a população também não estaria a perceber e resultou nisto que vos mostro. Portanto, os técnicos estavam a falar em clusters, falaram em fomentar a fruição da natureza, do ónus de não alienação, dos elementos dissonantes da construção confinante, das razões ponderosas, do regime de edificabilidade, dos edifícios amovíveis, da pré-existência volumetricamente construída, dos espaços de baixa densidade para um planeamento onde se dobra o número de fogos e do modelo territorial equilibrado competitivo. Ou seja, claro que a maior parte nós até entendemos, mas se nós nos colocarmos na pele de um cidadão com baixas qualificações, sem escolaridade, mas que participa, certamente que ele não entendeu metade do que se estava ali a passar, exatamente porque não houve. Eu não estou a dizer que é fácil, tem que haver um esforço no sentido de adequar ou simplificar a linguagem dos técnicos para com os cidadãos. Portanto, este é um dos cuidados a ter. Depois, um outro aspecto que nós queremos salientar, e eu passo por ele rapidamente, é que o orçamento participativo está organizado numa base territorial, pressupõe uma divisão territorial. Desde logo, dizer-vos que essa divisão territorial também pode e deve ser discutida com os cidadãos.
mas nós devemos então ter em conta uma divisão adequada para o nosso território, tendo em conta os critérios que subjazem e os objetivos que orientam um determinado orçamento participativo. Não é propriamente uma coisa que deva ser ponderada na lógica do orçamento participativo, porque o conflito faz parte, pressupõe debate, pressupõe participação, pressupõe discussão, pressupõe que se chegue também a um consenso. E, de alguma forma ligada a esta ideia, a questão da moderação inadequada dos conflitos. E nós há pouco também assistimos aqui ao vivo e a cores como é que isso se pode processar. Depois, as assembleias não se devem transformar em espaços de confronto direto e defensivo, e o nosso teatro também demonstrou esta ideia com clareza, porque sem dúvida podem levar à exclusão e marginalização de participantes que são participantes legítimos, e alguns deles abandonaram a sala porque estavam incomodados com a lógica como se estava a processar como estava a decorrer o processo. E uma vez mais aqui em relação às assembleias, não esquecer a importância da linguagem, porque aquele exemplo que eu trouxe há pouco era informação que eu colegi exatamente numa assembleia. E depois a questão ou seja, não se devem subestimar ou silenciar as necessidades de alguns cidadãos que não tomam a palavra. Nem todos têm essa capacidade de falar em público, de ir para uma assembleia com não sei quantas pessoas, levantar o braço e expressar as suas necessidades. Portanto, devem-se pensar em formas alternativas para que as pessoas possam exprimir as suas necessidades e as suas propostas. E no caso eu trouxe uma imagem do orçamento participativo de crianças de Sevilha, em que através de um simples desenho e de uma simples folha se colocam 3 quadradinhos para que as crianças e jovens possam dizer o que é que gostam no bairro deles, o que é que não gostam e o que é que gostariam que mudasse. Portanto, é uma forma simples de fazer com que os mais novos se possam expressar no âmbito de um processo participativo e que possam participar então com toda a legitimidade que têm.